Você já imaginou alguém totalmente rejeitado ser tocado sem medo por Jesus? Isso parece impossível. Naquela época, tocar um leproso era proibido, era perigoso, era impensável. Mas Jesus fez exatamente isso. E isso muda tudo. Porque não foi apenas uma cura física, foi algo muito mais profundo. Agora pense comigo. Um homem coberto de feridas, isolado de todos, rejeitado pela sociedade. Eu não podia abraçar ninguém, não podia viver como os outros. Eu carregava uma marca invisível, uma marca de exclusão. E então, ele decide se aproximar de Jesus. Mas aqui está a parte surpreendente. Ele não exige nada. Ele apenas diz: se quiseres, podes purificar-me. Percebe isso? Ele não duvida do poder de Jesus. Ele duvida se é digno. Isso revela algo muito humano. Quantas vezes você já sentiu isso? Que Deus pode fazer, mas talvez não por você? Agora vem o momento mais inesperado. Jesus poderia apenas falar uma palavra, mas ele faz algo diferente. Ele toca o homem. Isso era proibido. Isso era chocante. Isso era impuro para todos ao redor, mas não para Jesus. E aqui está a pergunta que muda tudo. Por que Jesus tocou se não precisava? Fique comigo até o final. Porque essa resposta pode mudar a forma como você vê Deus. Agora precisamos entender algo importante. Naquele tempo, a lepra não era apenas doença. Era sentença de isolamento total. Quem tinha lepra era considerado impuro. Era afastado da família, da sociedade, da vida. Eles tinham que gritar de longe: impuro! Impuro! Imagine viver assim todos os dias. Sem toque, sem abraço, sem olhar de carinho. Agora pense nisso. A dor física já era grande, mas a dor emocional era ainda maior. Eles não perdiam apenas a saúde. Perdiam identidade, dignidade, pertencimento. E aqui está um detalhe que poucos percebem. O maior sofrimento não era a doença, era a rejeição. Agora traga isso para hoje. Quantas pessoas vivem algo parecido? Talvez não com lepra, mas com rejeição, vergonha, culpa. Pessoas que se sentem afastadas de todos, inclusive de Deus. E aqui está o ponto profundo. Esse homem não correu de Jesus. Ele se aproximou, mesmo sendo rejeitado por todos. E isso levanta uma pergunta importante. O que fez eu acreditar que podia se aproximar? Porque, pela lei, ele não podia. Mas algo em Jesus era diferente. Algo que atraía pessoas quebradas. Algo que não afastava, mas chamava. Agora veja o detalhe. Ele não pede cura diretamente. Ele fala de purificação. Por quê? Porque para ele, o problema não era só físico. Era espiritual, era social, era interno. E isso revela algo profundo. Eu queria voltar a ser aceito. Agora vem o momento mais forte. Jesus olha para aquele homem. Não com medo, não com nojo, não com distância, mas com compaixão. E aqui está outro detalhe escondido.
Jesus não apenas cura, ele sente. O texto diz que ele se compadeceu. Isso muda tudo. Porque não é um milagre frio. É um encontro real. Agora pense nisso. Quantas vezes você imaginou Deus distante? Frio, indiferente, apenas observando. Mas aqui vemos algo diferente. Deus se aproxima da dor humana. E mais do que isso, ele toca aquilo que todos evitam. Agora aqui vai uma pergunta direta. O que na sua vida você esconde dos outros? Vergonha? Culpa? Erros do passado? E se Jesus não tivesse medo disso? E se ele quisesse tocar exatamente aí? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Ele tocou o que ninguém tocava. E isso não foi só sobre cura. Foi sobre restaurar aquilo que estava perdido. E aqui chegamos na parte mais profunda. Porque até agora, parece apenas uma história de cura. Mas não é. É uma revelação sobre como Deus realmente age. Agora pense nisso com atenção. Jesus não precisava tocar aquele homem. Ele poderia apenas falar. Ele já fez isso outras vezes. Então por que ele tocou? Porque milagre não era só físico. Era emocional, era espiritual, era pessoal. Agora aqui está algo que poucos entendem. O toque de Jesus veio antes da cura. Percebe isso? Ele não esperou o homem ficar limpo. Ele tocou enquanto ainda estava impuro. E isso muda tudo. Porque quebra uma lógica que seguimos até hoje. A ideia de que precisamos estar bem antes de nos aproximarmos de Deus. Mas aqui acontece o contrário. Deus se aproxima primeiro. Mesmo quando você ainda está quebrado. Mesmo quando você ainda está ferido. Mesmo quando você acha que não merece. Agora me responda com sinceridade. Quantas vezes você se afastou de Deus porque achava que precisava mudar antes? Quantas vezes você pensou: quando eu estiver melhor, eu volto? Mas e se isso estiver errado? E se o primeiro passo não for mudar, mas permitir que Deus se aproxime? Agora veja outro detalhe escondido. Jesus não apenas cura, ele envia o homem. Ele diz para ele ir ao sacerdote. Por quê? Porque não era só sobre cura individual. Era sobre restauração completa. Ele queria que o homem voltasse à sociedade, à vida, à dignidade. E isso revela algo poderoso. Deus não quer apenas te curar. Ele quer te restaurar completamente. Agora pense nisso na prática. Quantas pessoas estão funcionando, mas não estão restauradas? Vivem, trabalham, sorriem, mas por dentro continuam feridas. E aqui está o ponto mais forte. A cura verdadeira não é só visível. Ela acontece onde ninguém vê. Agora deixa eu te perguntar algo direto. O que na sua vida ainda está escondido? O que você tenta ignorar? O que você acha que Deus não quer tocar? Porque foi exatamente ali que Jesus tocou aquele homem. Não na parte bonita, mas na parte rejeitada. E isso nos leva a uma verdade difícil. Deus não evita a sua dor. Ele entra nela.
Agora tudo começa a fazer sentido. Não foi apenas uma cura física. Foi uma revelação sobre quem Deus é. Porque no final, o maior milagre não foi a pele limpa. Foi o coração restaurado. E isso muda completamente a forma de entender. Você não precisa estar perfeito para se aproximar. Você precisa se aproximar para ser transformado. Mas aqui está o ponto mais importante. Muitos querem a cura, mas evitam o encontro. Querem o resultado, sem permitir o processo. E isso nunca funciona. Porque o toque de Jesus não é superficial. Ele não muda apenas o exterior. Ele transforma o interior. Agora pense com sinceridade. Você quer apenas resolver problemas? Ou quer ser restaurado de verdade? Porque existe uma diferença enorme. Resolver é momentâneo. Restaurar é permanente. E Jesus sempre vai mais profundo. Agora veja algo que poucos percebem. O homem curado não conseguiu ficar em silêncio. Ele começou a contar para todos, mesmo tendo sido orientado a não falar. Por quê? Porque quem realmente encontra Jesus não consegue esconder. E isso revela algo forte. A verdadeira transformação sempre transborda. Ela aparece nas palavras, nas atitudes, na forma de viver. Agora deixa eu te fazer uma última pergunta. Se Jesus tocasse sua vida hoje, o que mudaria primeiro? O que seria restaurado? O que você não consegue mudar sozinho? Porque talvez você esteja esperando mudar para depois ir. Mas a ordem é outra. Primeiro o encontro, depois a transformação. E isso muda tudo. Agora, deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Existe um outro momento na vida de Jesus, onde ele faz algo que ninguém esperava. Algo que revela até onde vai o amor de Deus. Clique no próximo vídeo. E você vai entender algo que pode mudar toda a sua forma de enxergar a fé.